Estimados irmãos, boa tarde. Cabe-me hoje a mim vir ao vosso encontro e com uma proposta que temos para vos fazer de caminhada inseridos que estamos dentro da Quaresma, portanto, em caminho, a caminho. Como sabem, aproxima-se o dia de São José, que é no dia 19 deste mês, de março, também o dia do Pai. E não sei se sabem que o nosso querido Papa Francisco declarou que este ano é um ano dedicado a São José, um ano de São José. Porquê? Olhem, porque celebramos 150 anos em que São José foi declarado padroeiro universal da Igreja pelo Papa Pio IX, Beato Pio IX. Por isso o Papa, para comemorar tal acontecimento tão importante, decidiu, e muito bem, em muito boa hora, que este ano seja de facto o ano de São José. E por isso esta é a proposta que temos para vos fazer neste ano de São José, ou nesta Quaresma, em ano de São José. Prepararmos-nos para a celebração de São José no dia 19. Como? Olhem, conversando um bocadinho sobre São José, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou à frente da sua casa. Para isso, o Papa escreveu a todos os cristãos católicos uma carta apostólica muito interessante. Se tiverem oportunidade, leiam. Não é muito grande, são 2 ou 3 páginas, mas de uma profundidade que nos ajudam a compreender, de facto, esta figura discreta, esta personagem bíblica muito discreta, de quem tão pouco se fala, mas que é fundamental no percurso e na vida de Jesus, também no percurso e na vida dos cristãos, portanto, da Igreja. Daí ele ser declarado o padroeiro universal da Igreja há 150 anos. E essa carta apostólica que o Papa nos escreveu chama-se Patris Corde. O que é que isso significa? Perguntam vocês. É simples. Vocês sabem que os documentos oficiais da Igreja são sempre escritos em latim. Claro, depois são traduzidos para as diferentes línguas. E as cartas do Papa tomam sempre o nome das primeiras palavras do texto. E então o Papa começa exatamente desta maneira. Patris Corde, que significa com coração de pai. Que coisa tão bonita para definir São José. Com coração de pai. Foi exatamente desta maneira que José viveu a sua vida, da qual nós não sabemos muito, mas que deixa transparecer no pouco que nós sabemos que foi com coração de pai. Esta é plenamente a convicção da Igreja. Foi com o coração de pai que José aceitou, amou a Jesus. E disso nos dão testemunho, olhem, os Evangelhos, sobretudo Mateus e Lucas, que põem em evidência a figura de São José como homem justo, disposto, de facto, a cumprir a vontade de Deus. De José, como eu disse há pouco, nós não sabemos muito. Olhem, não sabemos, por exemplo, quem foram os seus pais. Os Evangelhos não o dizem. Bem, de Maria também não dizem, mas há uma tradição. Há outros escritos não canónicos que falam da Ana e do Joaquim, seus possíveis pais. De São José nós não sabemos nada disso. Não sabemos de onde é que ele vem, quem eram os seus ancestrais. Sabemos sim que era da casa de David. José, filho de David. E acreditamos que foi exatamente por isso que tiveram que ir depois de determinada altura a toda a pressa para Belém, a fim de se recensearem, porque José e Maria eram da casa de David, da linhagem de David. Daí o terem que ir recensear-se à cidade de David. Portanto, José, sabemos que era o noivo de Maria, o noivo que foi escolhido para Maria. Há uma tradição antiga que diz que José já era mais velho do que Maria, porventura já teria sido casado, que já seria viúvo quando casou com Maria, poderia até já ter outros filhos. Bom, não sabemos.
É verdade, fala-se nos irmãos de Jesus nos Evangelhos, não sabemos se eram estes outros filhos de José ou não. Bom, não interessa também. O que interessa é que José amou com coração de pai. E olhem, não deve ter sido fácil. Se não vejamos, quando Maria vai ter com José e lhe conta a história do anjo, coitado do José, deve ter sofrido muito, porque humanamente é difícil de compreender. Estar grávida, estar noivo de uma jovem que de repente diz que está grávida porque um anjo lhe apareceu e lhe disse que ela ia ser mãe do Messias. José não ficou a bater bem. Olhem, de tal maneira que Deus faz a sua parte. Então, em sonhos, o anjo esclarece a José: não tenhas medo de tomar a Maria como tua esposa, porque aquilo que nela se está a gerar é obra de Deus, é fruto do Espírito. Então, José, sem compreender tudo, aceita totalmente, com o coração. Cá está, com o coração de pai. E não é só aqui nesta situação, há 4 sonhos importantes. Olhem, este primeiro sonho, que o anjo esclarece as dúvidas de José. O segundo sonho, quando em Belém lhe diz: olha, José, toma o menino com Maria, sua mãe, e foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E depois de estarem no Egito, já há muito tempo, também num sonho, o anjo diz-lhe: toma o menino com Maria, tua mãe, e volta para a terra de Israel, porque Herodes morreu. Aquele que queria fazer mal ao menino morreu. E ainda lhe fala num outro sonho, porque ele ficou com medo ao saber qual tinha sido o filho de Herodes que tinha sucedido a este rei cruel, que se calhar não era menos cruel que o pai, mas o anjo sossegou: não tenhas medo, vai com o filho para a terra, para a Galileia, Nazaré. E de facto são 4 sonhos de que falam os evangelhos importantes. Portanto, José, de facto, é aquele que, através dos sonhos, Deus esclarece. Deus tem tantas formas de esclarecer, dissipar dúvidas. Deus veio ao nosso encontro de tantas maneiras. Portanto, José é o homem que se dispõe a cumprir o plano salvífico de Deus. De uma forma discreta, se calhar meio escondida, mas dispõe-se, José, totalmente. Nós dizemos que o sim de Maria é importante. Que no sim de Maria está o início da nossa salvação, porque ela disse sim a Deus, ao plano salvífico de Deus. Mas eu acho que o sim de José, a aceitação de José, também é muito, muito importante. Portanto, então José esteve sempre ao lado de Jesus. Foi ele, José, que com o coração de pai fez de Jesus um homem. Há quem diga até que o ensinou a ser carpinteiro. Os evangelhos não falam nisso, mas a tradição fala que Jesus teria sido carpinteiro até iniciar a sua vida pública, até aos 30 anos. E com quem é que aprendeu? Vejam lá, com José. E, claro que sim, com José. Portanto, vejamos. José casa com Maria. De repente tem que, depois daquelas confusões todas iniciais, ele porque era um homem bom, com um coração bom, por isso é que ele tinha um coração de pai, teve que ir a caminho de Belém. E em Belém as coisas complicaram-se, não havia um lugar digno para o filho nascer, porque se completaram os dias. Olha, fizeram o melhor que puderam. Foram perseguidos, tiveram que tornar-se imigrantes à força com a fuga para o Egito, não compreenderam todas as coisas, os anjos, os pastores, os magos. Mas olhem, tal como diz o Evangelho em relação a Maria, o acredito também em relação a José, que José meditava estas coisas no seu coração. Sobe com Maria ao templo, para fim de apresentar o menino ao templo. É aí que, de facto, o velho Simeão profetiza acerca do menino. Depois, quando o menino tem 12 anos, sobem a Jerusalém, numa festa da Páscoa. Passam, de facto, por aquela hora terrível que passam muitos pais, de perderem o filho e de passarem dias à procura dele.
E quando o encontram no templo, e Maria lhe diz: por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. A resposta de Jesus: porque me procuráveis? Não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Maria não compreendeu. Se calhar José também não, mas guardavam no seu coração. Eu acredito que José e Maria meditavam muito os acontecimentos, o seu filho, a história com o seu coração. E se calhar até falavam um com o outro. Se calhar até meditavam em conjunto. É isto que faz deles, de facto, uma sagrada família, modelo para nós. Teve de certeza todo o empenho em ser pai de Jesus. Fez o melhor que pôde, o melhor que soube, com toda a sua dedicação, da sua alma, da sua vontade, do seu amor, com o coração de pai. Ensinou a Jesus. Fez de Jesus um homem. Não sabemos tão bem, mas segundo uma tradição antiga, José terá morrido cedo. E se calhar até foi Jesus que tomou a dianteira da casa, até partir depois para a sua missão pela qual ele veio ao mundo. Portanto, proponho-vos que façamos uma novena no encalce de São José, à descoberta de São José. E tendo exatamente como ponto de partida, ou como base, esta carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, que eu e os outros padres, todos os dias até ao dia de São José, iremos aqui apresentar. Portanto, lançamo-vos o desafio. Venham connosco. Venham connosco. Vamos descobrir melhor. Vamos compreender melhor. Vamos, de facto, à procura de São José. Na história, na Sagrada Escritura, nas palavras do Papa, na experiência da Igreja, na vida da Igreja. Vamos à procura de São José. Vamos em busca de São José. Portanto, eu hoje introduzo esta novena. Vamos desenvolvê-la nos próximos dias, até ao dia 19. E no dia 19, havemos de celebrar dia de São José. Pode não ser todos juntos, como já estamos habituados nesta altura, mas celebraremos São José de forma festiva, porque, sobretudo neste ano, São José é muito importante. São José é colocado à nossa frente como alguém, como um pilar, uma rocha firme, importante na história da salvação, importante na vida de Jesus Cristo. Importante na vida da Igreja, sempre. A Igreja, desde muito cedo, compreendeu o papel importante de José. Por isso, desde muito cedo, o venerou, o amou, o proclamou como o Pai do Senhor. E por isso, há 150 anos, Beato Pio IX o proclamou também padroeiro universal da Igreja. Por isso, olhem, termino pedindo exatamente que nos voltemos para Deus, que nos voltemos para Deus tendo à nossa frente a Sagrada Família e, sobretudo, São José, durante este ano e nesta altura. Que São José, olhem, eu até, graças a Deus, sou de uma diocese que tem por padroeiro São José. Então termino com as palavras do Saltério, São José, daquele cântico maravilhoso, São José, amparo e guia dos que sofrem por Jesus, que nas trevas desta vida não nos falte a tua luz. São José, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.